Meus cumprimentos aos colegas, à mesa, aqueles que nos visitam hoje nas galerias, especialmente os motoristas e cobradores de ônibus, e tal qual o deputado Euclério, podem contar com o meu apoio e o meu voto para derrubar o veto do governo nessa matéria, que é mais do que justa. Eu gostaria de falar hoje sobre a questão, eu tenho sempre falado sobre a questão da educação aqui. Desde que o atual governo iniciou o mandato, então muitos serviços passaram a ser mais terceirizados do que já eram. Então, hoje, um dos graves problemas enfrentados pelas escolas estaduais, deputado Freitas, é a questão da merenda. Tem vários problemas. Primeiro, a merenda ela é terceirizada para 3 empresas. Então, quer dizer, não há uma forma unificada de distribuição de merenda nas escolas. Então, nós recebemos constantemente reclamações desse quesito. Um dos problemas é que os alunos eles precisam se inscrever quando chegam na escola se vão merendar ou não. Esse por si só já é um problema, porque crianças e adolescentes às vezes quando chegam na escola não estão com fome, dizem que não vão merendar, mas até das 9h30, 9h45 estão com fome e querem merendar. Daí não podem mais porque não se inscreveram. A quantidade de merenda servida por essas empresas para cada aluno, deputado Freitas, em regra é muito pequena. Nós vamos citar um exemplo da escola Bernardo Horta em Irupi. Foi uma demanda que foi me passada pelo vereador daquela cidade, vereador Davidson, porque os pais o têm procurado constantemente sobre esse assunto. Então a merenda servida é muito pouca. Então você tem alunos que vêm da roça, eles saem de casa às vezes 5 horas da manhã, chegam à escola para a aula começar às 7 horas, óbvio que até 9h45 esses meninos estão roxos de fome. E a quantidade de merenda servida não é suficiente. Na Grande Vitória nós temos o problema, em algumas cidades do interior também, onde crianças também têm na merenda da escola, às vezes, a sua principal refeição. Então isso precisa ser revisto pelo governo do estado, sim. E este ano, sobretudo agora no ano de 2018, foi reduzida a quantidade de merenda por aluno. Isso é notório na maioria das escolas. Um outro absurdo que ocorre, além desse fato de que muitos alunos ficam sem merendar, ou a merenda é muito pouca, às vezes o aluno não pode repetir. Então ele já merendou uma vez, não pode repetir a segunda vez. E se sobrar merenda no final, essa merenda é jogada fora. Ela não pode nem ser distribuída para os alunos e nem ser doada. Ela é jogada no lixo em todas as escolas, sobra de merenda vai para o lixo. Não pode ser redistribuída para os alunos. Por exemplo, podia ter um esquema, aqueles alunos que moram longe, pudessem merendar novamente, por exemplo, se sobrou merenda, ao sair da escola, ou alguma coisa nesse gênero, mas não acontece. Então, para além de todos os absurdos de fechamento de escola, fechamento de turno, de turnos e tudo mais, aquilo que a gente já tem retratado aqui, tem esse grave problema que é o problema da merenda. Lembrando que com o fechamento das escolas, e lá em Irupi, por exemplo, no caso da escola Bernardo Horta, muitas escolas de distritos foram fechadas, quer dizer, vem muito aluno da zona rural, que sai muito cedo. Então, conforme me relatou o vereador Davidson, e é uma demanda que são os pais e os alunos que têm trazido para ele, alunos ficam basicamente com fome, porque a quantidade de merenda é muito pequena e na maioria das vezes os alunos não podem repetir a merenda novamente. Então fica aqui o nosso registro e o nosso apelo, se é que esse governo ouve alguém, porque nós estamos fazendo apelos aqui há 3 anos e meio, que reveja essa questão da merenda.
o deputado da Vitória, porque é uma questão grave, sim, é uma questão grave, e tem tanto aluno ficando com fome nas escolas, porque a quantidade de merenda é muito pequena, e tem o outro absurdo de que parte da merenda muitas vezes é jogado fora, porque os alunos não podem repetir, ou porque essa merenda não pode ser doada. Muito obrigado, presidente.